Meus queridos e prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui pela graça de Deus para mais um vídeo da série João 6 e a pá de cal na cova armeniana. No último vídeo nós começamos a discutir um outro comentário do Ezequiel. Na sequência, eu quero ler de novo o comentário do Ezequiel para que a gente possa retomar o fio, né, do raciocínio, né, dos nossos comentários e dos nossos argumentos, ok? Vamos orar a Deus. Pai Santo, unge a nossa mente, Senhor, para que possamos entender, compreender e aceitar a Tua palavra. Não deixe que nós passemos por alto as preciosidades que o Senhor quer que a gente compreenda, que o Senhor quer que a gente receba de Tua palavra. É o que nós te rogamos humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu quero ler de novo o comentário do Ezequiel. E só lembrando mais uma vez o seguinte: você tem que assistir aos vídeos começando do primeiro, tá? Parte 1, parte 2 e seguir a sequência dos vídeos da forma como nós postamos, para que você não perca nenhum argumento, tá certo? Então vamos lá, vamos ler de novo o comentário. No último vídeo nós começamos a tratar do texto, de mais um texto do Ezequiel, e desta vez com base em João 6,37. Eu vou ler o versículo e em seguida o comentário do Ezequiel sobre João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Abre aspas para o Ezequiel Gomes. O fato de o Pai dar pessoas ao Filho implica que a natureza das pessoas é totalmente depravada? Que nenhum ser humano tem liberdade de vontade, de escolha ou de arbítrio em relação às questões espirituais? A ideia aqui é realmente essa? Veja que, conquanto seja simples o calvinista inferir a resposta sim a todas essas perguntas, nenhuma dessas informações está no texto. O texto destacado nada fala sobre a natureza da depravação humana após a queda, sobre a presença ou ausência de liberdades significativas na humanidade, como algo pertinente ao pano de fundo da concessão do Pai e do Filho. Dessa forma, vemos que o calvinista infere sua cosmovisão sobre a frase de Jesus e espera que as pessoas concordem com essa inferência sem escrutinar seus fundamentos e suas implicações. Esse comentário está baseado, como eu disse, em João 6,37. Fecha aspas por Ezequiel aqui. Bom, então nós temos mostrado o seguinte, que ao contrário do que ele pensa, num determinado texto, nós às vezes não encontramos uma verdade explícita, de forma explicitada, ipsis literis. Né? Nós não encontramos uma verdade, uma determinada verdade literalizada num texto, digamos assim. Então é preciso lançar mão de um outro conjunto de textos que versam sobre o mesmo assunto para que você possa tirar as suas conclusões, fazer as suas deduções e buscar as implicações de um determinado texto em outros textos. Isso é a coisa mais normal do mundo? Ou será que o Ezequiel não aprendeu ainda a fazer teologia? Então é o seguinte, se ele vai buscar, né, se ele diz que acerca de João 6,37 não há nada de depravação total, no texto não se fala de depravação total, nem de liberdades significativas, nem a ausência dessas liberdades, né, ainda vem dizer o seguinte, olha, que nós calvinistas esperamos que todo mundo que leia 6,37 chegue às mesmas conclusões que nós chegamos, sem fazer um escrutínio dos fundamentos em busca das implicações. É justamente isso que ele faz. Então eu estou já começando a tratar desse assunto, dizendo que o texto de João 6,37, embora nele mesmo não haja nenhuma menção à depravação da humanidade, assim como não há nele também, eu que estava argumentando no último vídeo, nada referente a livre-arbítrio. Então, se não há nada em relação à depravação da humanidade, também não há nada relacionado a livre-arbítrio ali no texto. Agora, é óbvio que através
de outros textos, como eu acabei de dizer, que tem uma relação com um determinado texto, eu posso buscar uma implicação, eu posso buscar um sentido, eu posso buscar um significado, eu posso buscar as implicações de um determinado texto, comparando ele com outros textos. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Eu posso encontrar uma verdade implícita, ou seja, escondida em determinado texto. Será que eu tenho que explicar isso para Ezequiel? Não é possível que eu tenha que explicar isso para um mestre em teologia. Né? Então é ridículo esse comentário é ridículo, sabe? É ridículo por conta disso. E outra coisa, nós estamos estudando João 6 de um modo geral. Será que em João 6 não há nenhuma pista a respeito da depravação total? E é isso que eu procurei mostrar no meu vídeo anterior. Né? Eu, por exemplo, leio no versículo 63 de João 6, o que diz a palavra a respeito de uma pista acerca dessa questão, que nos conduz a esse entendimento de que a raça humana é sim uma raça que está numa condição radical de depravação. O verso 63 de João 6 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Olha, o Espírito é o que vivifica. Por que é o Espírito que vivifica? Porque a carne para nada aproveita. É em relação a Deus que Jesus está falando isso aqui. Olha, a carne para nada aproveita, ou seja, relacionada a Deus, a carne não presta para absolutamente nada. Ela não presta, ela não vale nada, ela não tem poder algum. Por exemplo, o poder de crer em Jesus, porque ir a Jesus aqui em João 6 tem esse sentido, de crer em Jesus. Então, quando Jesus diz que a carne para nada aproveita, isto não seria uma indicação de que a carne está numa condição de radical depravação? Será que não? Só na cabeça do Ezequiel. Só na cabeça do Ezequiel. Então, nós entramos no nosso texto a partir de agora e vamos dar sequência aos nossos argumentos em relação a esse comentário do Ezequiel. Neste contexto, o paralelo que o mestre traça entre a sua carne, eu li aqui outros textos também, outros 2 versículos, para mostrar que, embora em João 6,37 não haja menção, né, de depravação da humanidade, aqui no capítulo 6 há esta indicação, há essa pista, há esta evidência, há esta prova. Eu li aqui dois versículos também comentando esse texto do Ezequiel, 53 e 54 de João 6. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne e beberem o seu sangue, não terão, está falando a respeito do Filho do Homem, e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Se vocês não comerem a carne e beberem o sangue do Filho do Homem, não terão vida em vocês mesmos, diz Jesus aqui no verso 53. Isso significa o quê? Significa que nós estamos de posse natural da vida eterna? Claro que não. É até ridículo a gente ter que raciocinar dessa forma aqui. A gente tem que fazer uma papinha e apresentar para o bebê, para o neófito, né, que não entendeu o que Jesus está querendo dizer aqui. Ninguém tem vida imortal, vida eterna em si mesmo, a não ser que coma da carne e beba do sangue do Filho do Homem. Aí ele diz no verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então veja, Jesus faz aqui, João, aproveitando-se daquilo que Jesus disse àquela grande multidão a respeito de sua carne e seu sangue, João traça um paralelo. Então, neste contexto, né, esse paralelo que é traçado tanto por Jesus quanto por João, entre a carne do Mestre, entre a carne do Senhor, que produz vida eterna, e a carne humana, que para nada presta, constitui-se dessa maneira uma evidência inegável de que a natureza humana é, em essência, radicalmente depravada. Há esse paralelo aqui em João 6. Carne e sangue de Jesus e carne humana. Uma gera a vida eterna, a outra para nada presta, para nada aproveita. Isso é em relação a Deus. Estão entendendo? É aqui que se encontra, né, uma evidência, uma prova de que a natureza humana é essencialmente depravada. O apóstolo Paulo vai explorar esse assunto
em profundidade em vários de seus textos. Por exemplo, em Romanos 3, 10 a 18, ele faz uma descrição, olha só, aterradora da realidade vigente sem Deus e da natureza humana em estado carnal. Vamos ver isso? Romanos 3, a partir do verso 10. Paulo diz assim, como está escrito, olha só. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Paulo está retratando a realidade que vigora no mundo em relação à carne humana, à natureza humana. Ele está tratando disso. Natureza humana em condição carnal, em condição natural. É a natureza humana sem Deus. Então ele diz, olha, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não é isso que nós estamos dizendo? Que a carne, essa carne que para nada aproveita, em condição natural, em condição carnal, ela não tem desejo de Deus, por isso ela não busca Deus, ela não entende Deus. E ela não está em condição de justiça. E outra coisa, ela não chega aqui, como já dissemos, em condição de neutralidade ou pureza moral. Não há essa coisa. Ninguém chega aqui em condição de pureza moral. Então nós estamos dizendo isso. E o apóstolo Paulo continua. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Olha só. Olha só. As implicações de uma carne que para nada aproveita, como disse Jesus em João 6. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o texto de Paulo, que descreve a realidade da natureza humana, essa realidade vigente, que vigora desde o pecado no Éden. Essa é uma descrição, como eu disse, aterradora dessa realidade na qual nós estamos inseridos. O ser humano é dessa forma aqui, ele é encarado, ele é descrito dessa forma que você acabou de ouvir aqui. Paulo descrevendo o ser humano em condição carnal. Que coisa linda, né? Gente, uma das coisas que devem ser realçadas nesse texto de Paulo é que quem está na carne não busca Deus. Acabei de falar isso agora. A carne não tem interesse em Deus. A carne não deseja Deus. Deus é um ser estranho para a carne. Em outro texto, de outro livro, Efésios 2, de 1 a 3, o apóstolo vai amplificar os efeitos danosos e resultantes de uma vida humana entregue à carne antes de ser alcançada pela graça salvífica de Jesus. Ele vai escrever: Ele, uma referência a Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Observe os desdobramentos terríveis e espantosos de alguém que vive em condição carnal e que ainda não tenha sido objeto da ação regeneradora do Espírito Santo. Está morto para Deus, olha só, morto para Deus. Segue o curso deste mundo,
segue o príncipe da potestade do ar, que não é outro senão o diabo. É filho da desobediência, desde Adão lá no Éden. Anda segundo as inclinações da carne. Faz a vontade da carne e dos pensamentos carnais. É filho da ira. Veja só. Olha que coisa espantosa. Essa era a condição, Paulo está escrevendo aqui para conversos, lá em Efésios. Essa era a condição na qual todos nós andávamos e estávamos antes de passarmos pela experiência do novo nascimento. Nós éramos tudo isso aqui, ó. Estávamos mortos para Deus, seguíamos o curso deste mundo naturalmente, seguindo o diabo, éramos filhos da desobediência, né? Andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos carnais, e éramos filhos da ira. Em Romanos capítulo 7, olha só, Paulo faz algumas constatações muito realistas e chocantes sobre a carne. Ele diz, nos versos 18, 20, 21 e 25, olha só o que ele diz a respeito da carne. Isso em Romanos 7. Na minha carne não habita bem nenhum. Olha só. Na minha carne não habita bem nenhum. O pecado habita em mim. O mal reside em mim. Ou seja, mora em mim. Ele está instalado dentro de mim. Segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Vejam, é por isso que Jesus vai dizer em João 6 que a carne para nada aproveita. E aí nós, com o auxílio de Paulo, nós entendemos por que Jesus em João 6 vai dizer, 6,63, que a carne para nada aproveita. E aí você começa a buscar, através do escrutínio dos fundamentos, as implicações daquilo que Jesus disse em João 6,37. Por que Deus tem que dar alguém a Cristo? Ora, nós estamos mostrando as razões aqui. Por que Deus tem que dar alguém a Cristo? Estamos mostrando as razões. Em mim não habita bem nenhum, ou seja, na minha carne não habita bem nenhum. Se não habita bem nenhum, se eu não desejo Deus enquanto na carne, ora bolas, alguém tem que fazer isso por mim, não é? No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai declarar sem meias palavras para onde a carne nos conduzirá. Olha só. A inclinação da carne é morte. Olha só. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode. Olha aqui uma impossibilidade da carne. Nem mesmo pode estar. Estar o quê? Sujeita à lei de Deus. Então a carne a inclinação da carne é o quê? É morte, é inimizade contra Deus. E ela não pode estar sujeita à lei de Deus. Estão vendo? Portanto, os que estão na carne, vai dizer Paulo, não podem agradar a Deus. Romanos 8, de 6 a 8. Anote, vai anotando esses versículos. Quem está na carne não pode agradar a Deus. É outra impossibilidade. Paulo está falando aqui de uma impossibilidade. Ou seja, quem está na carne não pode agradar a Deus. É por isso que Jesus disse em João 6, que é o texto no qual nós estamos trabalhando, que a carne para nada presta. Eu só terei vida eterna se eu comer a carne e beber o sangue de Jesus. São expressões metafóricas. Jesus não quer que nós o canibalizemos. Ele não queria que aquela multidão o canibalizasse. Mas eles, irônica e sarcasticamente, começaram a falar, será que esse quer que a gente o canibalize? Ele estava falando em termos metafóricos. Comer a carne e beber o sangue de Jesus tem o mesmo sentido de ir a Jesus, é crer nele, crer verdadeiramente nele como Salvador e Senhor. É isso que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus. Não tem outro sentido. Só que ele está dizendo, e está mostrando para nós, através desse paralelo entre a sua carne e a carne humana, que sem a intervenção dele,
sem que o Pai dê alguém a ele verdadeiramente, nós não temos condição de crer. Por que nós não temos condição de crer? Porque a carne para nada aproveita. Nós estamos descrevendo o que é a carne e para onde ela conduz. Estamos mostrando em outros textos, já que o senhor sabichão, sabe tudo, Ezequiel Contraditório Gomes, diz que no próprio texto de João 6,37 não há menção de depravação humana, também não há menção, é o que eu estava falando no vídeo anterior, não há menção de livre-arbítrio. Não há menção de livre-arbítrio no texto, e isso ele reconhece. Não há menção nem a falta nem uma menção ao livre-arbítrio, nem a falta dele. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, olha, mesmo que num determinado texto não haja a explicitação de uma determinada verdade, mas ele pode estar ali, no bojo do texto, no conteúdo do texto, ele pode estar, essa verdade, a assunção dessa verdade pode estar implícita na literalidade, na superficialidade de um texto. Isso é uma coisa tão básica, tão elementar, que eu me sinto até constrangido de falar isso para vocês aqui, né? Tratando de comentar um texto de um cara que se diz mestre em teologia, mas é um infantil. E ele me chamou de bebê, né? Você é um infante em teologia. Né? Eu sou infante em teologia. No infante em teologia está dando aula de teologia para o mestre em teologia. É ridículo, é patético. Gente, em adição a esses argumentos que eu acabei de ler da palavra de Deus, especialmente de Romanos e Efésios, acerca da carne, eu leio Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês viram Paulo declarando em Romanos 8, verso 8? Quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode. Não pode é sinônimo de é impossível agradar a Deus estando na carne. E o escritor aos Hebreus diz aqui, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diante de tais textos que nós acabamos de ler, nós concebemos o seguinte silogismo. O que nós estamos fazendo aqui é justamente contrariando o texto do Ezequiel, dizendo que nós, calvinistas, esperamos que todo mundo que leia João 6,37 chegue às mesmas conclusões que nós, sem escrutinar os seus fundamentos e implicações. Quando quem faz exatamente isso é o senhor Ezequiel Contraditório Gomes. Então, diante de tais textos que nós acabamos de ler agora, sobre a carne, nós então elaboramos um seguinte silogismo. Se é impossível para quem está na carne agradar a Deus, e só é possível agradar a Deus por meio da fé, logo a carne estará irremediavelmente impossibilitada de crer em Jesus por si mesma. Essa é a conclusão lógica para quem observa a lógica da palavra de Deus e não a pretensa lógica da sua orientação teológica. É a lógica da palavra de Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e Paulo está dizendo que a carne não pode agradar a Deus, é impossível para ela agradar a Deus, então nós criamos esse silogismo aqui. E só é possível agradar a Deus por meio da fé. Logo a carne estará irremediavelmente impossibilitada de crer em Jesus por si mesma. É a lógica da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo está dizendo, em Romanos 8,8, que a carne não pode agradar a Deus. Ou seja, é impossível para a carne agradar a Deus, porque ela é inimiga de Deus, ela não está sujeita à lei de Deus, a inclinação dela é para a morte. Este silogismo que eu acabei de divulgar para vocês é um silogismo eminentemente escriturístico, né? Ele, como eu disse, está em máxima concordância com o que Paulo vai dizer aos Gálatas sobre tudo aquilo que a carne poderá ou não fazer na qualidade de carne. Olha só, outro texto muitíssimo conhecido que descreve os poderes da carne. Para que ela tem poder? Qual é o poder da carne? O que ela pode ou não fazer? Gálatas 5, versos 17, 19 a 21.
Porque a carne luta contra o espírito. O espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha só, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Você encontrou algum poder na carne, inerentemente carnal, que possa contrariar o que nós estamos declarando aqui, ou contrariar as próprias palavras de Jesus, que deixou bem claro o seguinte: a carne para nada aproveita. Você quer contrariar a palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo, que disse que a carne para nada aproveita? E aqui nós estamos mostrando por que a carne para nada aproveita. O apóstolo Paulo vem debulhando, eu estou usando um termo bem popular aqui, as razões pelas quais a carne para nada aproveita. Estando na carne, você não pode agradar a Deus, é impossível você agradar a Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Isso explicaria por que aquela multidão que foi até Jesus, ali em João 6, não creu nele. Foram em busca do Mestre pelos motivos errados, porque estavam em condição carnal. É simples assim. Onde? E agora eu pergunto, onde em toda a Bíblia estaria uma única indicação de que a carne, enquanto carne, teria o poder em si mesma de crer em Jesus? Me mostra, Ezequiel Gomes, uma única indicação bíblica de que a carne, enquanto carne, teria o poder de crer em Cristo. Me mostra. Eu estou esperando, ansioso para ver isso. Ansioso. Já que o Senhor diz que em João 6,37 não há nenhuma indicação de que a natureza humana está em estado de depravação radical, não é? Não é verdade? Mas lá também não tem livre-arbítrio, senhor Ezequiel. Lá também não tem nada a respeito de liberdades, como você mesmo disse, significativas, nem a ausência delas. Então como é que vocês presumem livre-arbítrio, hein? Como vocês presumem a existência, a suposta existência de um livre-arbítrio? É tudo pressuposto, não é verdade? Meu Deus do céu. Consequentemente, asseveramos que entre a volumosa lista de obras e ações da carne, não se encontra uma sequer que nos permitiria dizer que, apesar de sua condição radicalmente depravada, conforme demonstrado pela leitura dos últimos textos, ela ainda preservaria uma pretensa aptidão especial de buscar a Deus. Se assim fosse, Jesus não teria dito: a carne para nada aproveita, João 6,63. Ocorre que, em relação à carne, o Ezequiel Gomes não pensa do mesmo modo que Jesus. Voltemos ao que ele disse. Abre aspas para ele. O fato do pai dar pessoas ao filho implica que a natureza das pessoas é totalmente depravada? Ele pergunta. Aí eu respondo. Os textos bíblicos que nós acabamos de ler dizem inequivocamente que sim, senhor Ezequiel Gomes. E a eles acrescentaríamos Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Todo o desígnio do coração das pessoas era continuamente mau. Isso mudou desde lá do Gênesis, senhor Ezequiel. Essa condição da natureza humana mudou. Mudou. Se mudou, prova para nós que mudou. O próprio Cristo, no Evangelho de Marcos, como que reverberando Moisés, vai dizer, Marcos 7, 21 e 22, porque de dentro do coração das pessoas é que... Coração é mente, tá? Quando a Bíblia fala metaforicamente de coração, ela está fazendo uma referência à mente, que é algo que é um dom de Deus também para nós seres humanos. Então, porque de dentro do coração, veja que Jesus fala, corroborando Moisés em Gênesis 6:5,
reverberando, Moisés, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Veja, não há nada de bom na carne, como Paulo diz em Romanos. Na minha carne não habita bem nenhum. Nenhum bem habita na minha carne. Haveria espaço nesse texto que nós acabamos de ler e nos demais que foram lidos acerca da carne, concluirmos em sinergia com Ezequiel que a carne humana não é totalmente depravada? Haveria alguma possibilidade da gente chegar a essa conclusão? Qual seria, porventura, o sentido da expressão todo o desígnio do coração deles era continuamente mau, em Gênesis 6:5? Qual o sentido disso? Não estaria essa afirmação do Velho Testamento em perfeita sintonia com as afirmações do Novo Testamento a respeito da carne? Por exemplo, desse texto que eu li agora, de Marcos 7:21-22, onde Jesus diz que de dentro do coração é que procedem todas as mazelas da natureza humana. Olha, para nós calvinistas, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. E nós estamos ao contrário do que o senhor maldoso, pervertido e malandro Ezequiel Gomes diz. Nós prezamos um verdadeiro escrutínio dos fundamentos em busca das verdadeiras implicações, coisa que ele não faz. Mas para os arminianos, né, como para o Ezequiel, esses textos todos que nós lemos, fazendo a descrição completa e cabal a respeito do que a carne é e do que ela pode fazer e não pode fazer, né, ele não concorda com nada disso. Nada disso. E ele continua com seus devaneios, né? Que nenhum ser humano tem liberdade de vontade, de escolha ou de arbítrio em relação às questões espirituais. A Bíblia, como vimos, através de fartas evidências, responde também com um sonoro sim a esse questionamento imbecilóide e idiota do senhor Ezequiel Gomes. A Bíblia responde sim, um sonoro e forte sim. A carne não tem arbítrio, vontade ou escolha de arbítrio arbítrio em relação às coisas espirituais, senhor Ezequiel Contraditório Gomes. Seu malandro. Você é um malandro exegético. Você é um malandro da palavra de Deus. Você é um tremendo de 171 da palavra de Deus. É isso que você é. A Bíblia, como nós vimos, ela responde sim a todos esses questionamentos do senhor Ezequiel. Aí ele vem dizer o seguinte: não, é só vocês calvinistas que respondem sim a todas essas perguntas, sem fazer um escrutínio dos fundamentos em busca das implicações. Ai, que coisa linda, né? Aí eu leio para o senhor Ezequiel um texto que está em 2 Pedro 2,19, porque é exatamente o que ele faz. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2,19. Eu perguntaria para o senhor Ezequiel Contraditório Gomes: quem venceu no Éden, senhor Ezequiel? Por acaso não foi o diabo que venceu lá no Éden? Quem foi vencido? Por acaso não foi o homem? Quem, em sã consciência, poderia prometer liberdade sendo ele mesmo escravo derrotado pelo diabo? Como é o seu caso, Ezequiel? Hã? Como é que você pode prometer liberdade para as pessoas, sendo que você também é escravo da corrupção? Hein? Como? Olha, só sendo um analfabeto funcional como Ezequiel Gomes para pensar tão diferente do que a Bíblia diz e assumir que o homem tem liberdade de vontade, de escolha ou de arbítrio em relação às questões espirituais, só sendo um analfabeto funcional. É isso que o senhor Ezequiel Gomes é em se tratando de evangelho. Evangelho é um analfabeto funcional. Escreve e fala coisas que ele não sabe explicar. Ele pensa que explica, mas sabe, ele tem aquela doença daquele apresentador antigo, que já é falecido há muitos anos, o Chacrinha. Quem tem a minha idade, ou mais ou menos a minha idade, sabe. O Chacrinha costumava dizer, né, ao vivo e a cores na televisão: eu não vim para explicar, eu vim para confundir.
Essa é a missão do senhor Ezequiel. Ele não vem explicar absolutamente nada, ele vem confundir. É isso que ele faz no seu livro Lixo. O ensino de que o homem é escravo do pecado desde que nasce nesse mundo é 100% bíblico. O salmista já dizia: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. E nós, calvinistas, olha só, nós não temos nenhum problema em admitir isso em conformidade com a palavra de Deus. Já quanto aos arminianos, nós não podemos dizer a mesma coisa. Ou será que eles, os arminianos, contrariando as sagradas escrituras, se achariam investidos de uma autoridade espúria para prometer liberdade às pessoas que, assim como eles, estariam na mais abjeta escravidão da carne? Será que tem? Será que os arminianos têm alguma autoridade que seria espúria para prometer liberdade quando eles mesmos são escravos da carne? Qual é o escravo da carne que poderá prometer libertação da carne sem antes o Filho de Deus o libertar verdadeiramente? Quem é que pode prometer liberdade da carne sem antes que Jesus o liberte? Observe o que o Mestre, o que o Senhor Jesus nos diz em João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Somente quando o Filho de Deus nos liberta, meus irmãos, é que somos livres de verdade. Até isso acontecer, somos escravos impotentes nas mãos do diabo. Essa é a realidade. Quem se atreveria a dizer o contrário? Sabe por que eu tenho que perguntar isso? Porque poderia ser que talvez, só talvez, estivéssemos diante de uma classe especial de arminianos super crentes que constituiriam uma exceção à regra bíblica. Talvez nós estivéssemos diante, né, dessa categoria de super crentes arminianos que seriam a exceção à regra bíblica. Por último, no final do seu comentário, o Ezequiel inquire: a ideia aqui é realmente essa? E de novo nós respondemos: sim, senhor Ezequiel, as fartas evidências da palavra de Deus aqui apresentadas já provaram que a ideia é realmente essa. Senão, qual seria o sentido do mestre dizer, senhor Ezequiel: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? Se a carne não for tudo isso que nós apresentamos aqui, inclusive com as próprias palavras de Jesus, a carne para nada aproveita, qual seria o sentido do mestre dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? Hein? Qual seria o sentido disso, senhor Ezequiel Contraditório Gomes? Seu malandro. Você é um malandro. Eu estou falando malandro não é nas questões morais, não. Você é um malandro exegético. Você é um malandro em relação à palavra de Deus. É isso que você é. Já salientamos no início de nossas considerações que uma das grandes lições de João capítulo 6 é demonstrar o que para o homem é impossível diante de um Deus para quem tudo é possível. Ir a Jesus em busca de salvação, estando na carne, é algo impossível para qualquer ser humano. Esse é o verdadeiro sentido do verso 44 de João 6. Ninguém tem o poder de ir a Jesus sem que o Pai o envie antes a Jesus. Isso não significa, no entanto, que Deus nos trataria como bonequinhos em suas mãos, caprichosas. Vamos tratar disso mais adiante. Na medida em que avançamos entre o que o Ezequiel diz e o que a Bíblia expressa como verdade absoluta, é que percebemos sua indisfarçável hostilidade ante as claras e inequívocas declarações das Escrituras acerca do verdadeiro Evangelho da graça do Senhor Jesus. Vamos analisar agora
uma declaração absurda que o senhor Ezequiel, o contraditório Gomes, faz sobre a fé. Abre aspas para ele. Segure-se na cadeira aí. A Bíblia diz que Jesus é o autor da fé. Hebreus 12:2, dentre outros textos. E diz que o homem deve manifestar fé no Evangelho com vistas à salvação. João 6:29, dentre outros textos. Dessa forma, a fim de manter as duas ênfases bíblicas, o homem não deve ser visto como responsável por dar origem e consumação à fé, nem o fato de Cristo ser o autor e consumador pode implicar que o homem não seja legitimamente comandado a crer, podendo ou não obedecer a esse comando inclusive. Se não fosse assim, de um lado, o homem seria visto como puramente autômato diante do fato de que sua fé seria de autoria e consumação de outra pessoa e não dele mesmo. De outro lado, Cristo seria visto como desonesto ao comandar o homem a crer nele, sendo que a responsabilidade por criar e consumar a fé seria dele mesmo, que estava dando o comando, e não de quem estava recebendo a ordem para crer. A única forma de harmonizar as duas ênfases é considerá-las sob um prisma sinergista. Além disso, deve ser claro que Jesus é autor e consumador da fé em geral, e não da fé particular de cada pessoa específica, como se ele fosse o único responsável pela decisão de cada um em crer nele ou não. Fecha aspas. Eu confesso a vocês, diante desse comentário que eu acabei de ler aqui, desse texto do Ezequiel, que eu nunca li uma coisa tão absurda. Eu nunca li uma coisa tão absurda como essa que eu acabei de ler aqui. E esse comentário do Ezequiel, esse texto do Ezequiel, como vocês já observaram, está embasado em Hebreus 12:2 e João 6:29. Olha só que coisa estranhíssima ele acaba de afirmar a respeito da fé. Jesus, abre aspas de novo para ele, Jesus é autor e consumador da fé em geral, e não da fé particular de cada pessoa específica, fecha aspas. Se entendi bem, para o Ezequiel, devemos aceitar a afirmação da Bíblia de que Jesus é o autor e consumador da fé, bem como aceitar também que o homem é legitimamente responsável por criar e consumar sua própria fé. É em razão desse desfecho completamente destituído de sentido que ele, ao final, vai dizer algo inexistente na Bíblia, qual seja a de que haja uma suposta dicotomia entre a fé de Jesus, que pertenceria somente a ele, e a fé do homem, que também só pertenceria a ele. Estou falando num tom bem sereno, para que você consiga absorver toda a idiotice, toda a imbecilidade, toda a infantilidade dessa afirmação. Se Jesus é o autor e consumador de sua fé, o homem, do mesmo modo, seria o autor e consumador da sua fé. É isso que, em outras palavras, está dizendo o senhor Ezequiel. Segundo ele, a fé da qual Jesus é autor e consumador não teria relação com a fé do homem. Enquanto Jesus geraria e consumaria a fé para si mesmo, o homem também teria a mesma capacidade de criar e consumar a sua fé, a fé para si mesmo. A fé do homem seria uma espécie de imitação da fé de Jesus, que teria dado o exemplo a ser seguido por todos. A fé do homem o capacitaria a crer em Jesus, enquanto a fé de Jesus não teria relação com a fé humana, seria dele,
e para ele mesmo. Isso é uma das coisas mais ridículas e patéticas que eu já li em toda a minha vida. Assim sendo, todo o poder de dar origem e consumação à própria fé residiria no homem, ainda que ele esteja na carne e, portanto, na condição de velha criatura. Segundo a Bíblia, teria o homem poder inerente em si mesmo para criar e consumar a fé, estando na condição de não regenerado? Teria? Embasados pela afirmação de Cristo de que a carne para nada aproveita, João 6:63, já fizemos ampla demonstração de inúmeros textos a partir dos quais não se poderá admitir a mínima possibilidade de a carne produzir fé por ela mesma. O próprio Cristo declara: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Na Bíblia, a carne é caracterizada de várias formas. E nós temos que voltar de novo, né? Voltar de novo a tratar da carne, do que ela é, do que ela pode, do que ela não pode fazer. Olha só como é que na Bíblia a carne é caracterizada. Em 1 Coríntios 15, 47 e 48, a carne é chamada de primeiro homem. Em Romanos 6:6, a carne é chamada de velho homem. Em Efésios 4, 22, a carne é chamada de velha natureza. Em Romanos 8, versículo 20, a carne é criação. Em Romanos 6, 17, a carne é escravos do pecado. Em Romanos 5, 10, inimigos de Deus. Em Efésios 2:1 e Colossenses 2:13, mortos para Deus. Em Efésios 2:3, filhos da ira. Em Efésios 2:2, filhos da desobediência. Em Efésios 2:11, gentios. Em Romanos 3:30, incircunciso. Em Romanos 5:6, fracos. Em Judas 4, ímpios. Em Mateus 7:17, árvore má. Em Mateus 13:38, joio. Em Mateus 13:38, filhos do maligno. Em Mateus 5:45, injustos. Em 1 Pedro 2,14, filhos malditos. É desse modo que a carne é descrita, caracterizada na Bíblia. Em nenhum lugar da palavra de Deus há qualquer indício, por menor que seja, de que o homem, subsistindo em condição carnal, aqui representado nessa longa lista com os piores adjetivos e metáforas, possa ser capaz de produzir fé por si mesmo. De acordo com as Escrituras Sagradas, a quem de fato pertence a prerrogativa de gerar e consumar a fé? A epístola de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, se utiliza do vocábulo grego arkegon, para se referir a Cristo como o autor da fé. Conforme o Dicionário Teológico do Novo Testamento, que está aqui em minhas mãos, volume 1, página 89, arkegon seria aquele que dá origem ou o fundador da fé, dentre outros significados. Aquele que dá origem ou fundador da fé, dentre outros tantos significados que arkegon tem. Desse modo, o texto de Hebreus estará em estreita concordância com os demais textos bíblicos que tratam da questão da fé como algo que a natureza humana em pecado estará impossibilitada de produzir, independente de Jesus, o autor original da fé. Uma pergunta. O que significaria a declaração do Ezequiel de que Jesus é o autor e consumador da fé em geral
e não da fé particular de cada pessoa específica. Não haveria sentido algum dizer que o Senhor é autor e consumador da fé para si mesmo. Já pensaram isso? Não, Jesus é autor e consumador da fé dele. Então quer dizer que Jesus, ele deu origem e consumou a fé nele para ele mesmo, ou para ele nele mesmo. Teria algum sentido isso? Jesus não daria origem à fé para consumá-la crendo em sua própria pessoa. Não é verdade? Porque a fé tem um objetivo, ela tem uma função. A fé foi criada por Jesus para que nós crêssemos nele. Então, que Jesus, quer dizer que, segundo a ótica ezequieliana, Jesus cria, dá origem à sua própria fé, dá a consumação à sua própria fé, para crer nele mesmo. Seria isso. Além do mais, a Bíblia deixa claro que a fé é mais um dentre os muitos dons de Deus que pela mediação do Espírito Santo se manifesta em nós. Escrevendo aos Coríntios sobre os dons espirituais, Paulo inclui entre eles a fé. Veja só o que ele diz em 1 aos Coríntios 12, versos 8 e 9. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Fé é dom. No verso 11 de 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Olha isso aqui. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que o apóstolo diz aqui é diametralmente oposto ao que o Ezequiel Gomes propôs quando diz que Jesus não é o autor e consumador da fé particular de cada pessoa específica. É ou não é verdade? Ou será que o Ezequiel usaria uma desculpa esfarrapada dizendo que Jesus não é citado no texto como sendo aquele que concede o dom da fé como lhe apraz a cada um individualmente? Será que ele teria a coragem de dizer isso? Porque ele é capaz de dizer esse tipo de coisa, né? Como já disse lá em João 6,37. Não, João 6,37 não diz isso, não diz aquilo. Se o Ezequiel aceita ou acredita na Trindade Santa, penso que ele não seria estúpido a ponto de dizer tal bobagem. Não existe essa coisa, meus queridos irmãos, de dizer que a fé de Jesus não é a mesma fé do homem. Em 1 aos Tessalonicenses, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, anote aí. O apóstolo Paulo aconselha a igreja a orar para que Deus pudesse livrá-los das pessoas perversas e más. E dá em seguida a razão para isso. Porque a fé não é de todos. Olha só o que Paulo está dizendo. A fé não é de todos. A fé não é de toda pessoa da face da terra. Se não é de todos, é de quem então? Em Tito 1:1, o apóstolo Paulo afirma sem rodeios que a fé é dos eleitos de Deus. Em Tessalonicenses ele diz: a fé não é de todos. Por isso que nós devemos orar para que Deus nos livre das pessoas perversas e más. Mas em Tito 1:1 ele diz: a fé é dos eleitos. Meus queridos, Jesus não teria dado origem e consumação à fé para que ela fosse exclusivamente dele e para ele.
ou para que servisse de modelo ou exemplo que devesse ser seguido pelo homem. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Conforme dito anteriormente, o autor da carta aos Hebreus insere o conceito de fé dentro de um espectro de tudo aquilo que é impossível ao homem natural. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa concepção de fé está associada ao conhecimento de Deus, meus queridos. Como ter certeza de que o que Deus prometeu virá? Como ter essa certeza? Como ter a convicção de que Deus existe se eu não posso vê-lo? Certeza e convicção. De acordo com a própria narrativa do capítulo 11 de Hebreus, isso só será possível somente quando a fé, cujo autor é Jesus, manifestá-la em seus eleitos. A fé que Jesus gerou e consumou é para nós, e não para Ele mesmo. Outra coisa que o senhor Ezequiel Gomes nunca entendeu é que a fé, enquanto dom de Deus, se manifesta em nós enquanto virtude divina que nos habilita a crer. Fé é dom. Crer em Cristo é ação humana. Contudo, o ato de crer em Jesus não deve ser considerado trabalho ou obra humana. Por que não? Porque é proveniente exclusivamente da fé. Desse modo, crer em Cristo não constituiria a contraparte do homem numa suposta relação de sinergia com Deus. A leitura de Romanos 10, versos de 5 a 10, elucida essa questão com clareza. Paulo diz: o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, olha só, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu pergunto, com base nesse texto, por que eu e você não devemos esperar que alguém suba ao céu para trazer Cristo lá do alto? Assim como descer ao abismo para levantá-lo dentre os mortos. Primeiro, porque isso seria impossível a qualquer ser humano, não é verdade? E segundo, porque isso foi missão exclusiva de Deus. Por isso o apóstolo Paulo pergunta: quem? Quem é que teria esse poder? Quem? Qual é a pessoa? Qual é a criatura? Quem? Essa, meus irmãos, é mais uma evidência de que a ideia de sinergia entre Deus e homem na obra de salvação é antibíblica. Por isso, o apóstolo vai dizer que a salvação é questão de, com a boca, confessar a Jesus como Senhor e, com o coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Olha, se o coração, nesse contexto, é uma metáfora para a mente, então o ato de crer em Cristo é ação humana individual. Sou eu que creio em Cristo e não Deus que crê por mim. Crer e confessar são ações humanas, mas que procedem da fé. Daí assumimos, com base na palavra de Deus,
que agir com o objetivo legalista de ser salvo, tanto quanto crer em Jesus, sejam ambas em si mesmas atividades humanas, todavia, para os domínios da redenção, uma é antagônica à outra. Isso porque agir, com esse objetivo legalista de se salvar, essa primeira ação se origina no próprio homem, que, estando na carne, pode procurar a Jesus como aquela multidão o fez, pelos motivos errados. Enquanto o crer verdadeiramente em Jesus, essa última ação, se origina no Espírito Santo, como doador da fé. A Bíblia não autoriza ninguém a dizer que o ato de crer em Cristo deve ser visto como que tendo origem no próprio homem. Dito isso, não é teologicamente correto afirmar que a fé de Jesus é uma e que a fé do homem é outra, como faz enganosamente o senhor Ezequiel Gomes. Outros aspectos desse último comentário dele sobre a fé é o que iremos destacar agora. Vamos ler novamente um trecho do seu livro. Abre aspas para ele. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, dentre outros textos. E diz que o homem deve manifestar fé no Evangelho com vistas à salvação, João 6:29, dentre outros textos. Dessa forma, a fim de manter as duas ênfases bíblicas, o homem não deve ser visto como responsável por dar origem e consumação à fé, nem o fato de Cristo ser o autor e consumador da fé pode implicar que o homem não seja legitimamente comandado a crer, podendo ou não obedecer a esse comando inclusive. Se não fosse assim, de um lado o homem seria visto como autômato diante do fato de que a sua fé seria de autoria e consumação de outra pessoa e não dele mesmo. Fecha aspas. Bom, o primeiro foco de nossa atenção está no ponto em que ele afirma ser possível ao homem crer em Cristo ou não, quando pelo Senhor for comandado a fazê-lo. Poder crer ou não, eis a grande questão. Em João 6:29 lemos, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Olha aqui, crer em Cristo como enviado de Deus nesse contexto se apresenta muito mais como um desafio do que propriamente como uma ordem a ser cumprida. Elencaremos duas razões para basear, fundamentar a nossa posição. Primeira razão. Crer em Jesus é obra de Deus. Isso, por um lado, no entanto, não significa que o homem deva ser considerado como um objeto autômato nas mãos de um Deus tirano e despótico. Vale lembrar que, se assim fosse, todos esses que receberam esse suposto comando para crer em Cristo teriam crido sem a menor possibilidade de dizerem não. Por outro lado, crer em Jesus é obra de Deus, precisamente porque não haverá qualquer possibilidade de o homem natural, estando em estado carnal, crer em Cristo, sem a intervenção graciosa de Deus mediada pela ação direta do Espírito Santo na mente do escolhido. Ou seja, a capacidade para desobedecer a Deus é inerente ao ser humano em estado carnal. Já a capacidade para obedecer está ausente nele. O fato de Deus ter que agir em sua mente com o propósito de fazê-lo crer não significa que o homem seja autômato ou que Deus o trate como se ele o fosse. Essa ação divina também não deve ser interpretada como tirania ou arbitrariedade da parte de Deus, pois é uma ação de inteligência direcionada ao intelecto do homem, no sentido de convencê-lo, como o próprio Jesus deixou claro em João 16, verso 8, quando ele vier, uma referência ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nesses mesmos termos fala o profeta Jeremias, referindo-se ao que Deus precisa fazer no homem. Jeremias 20, verso 7.
Tu me persuadiste, Senhor, e fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sendo assim, não se pode dizer que nem Jesus seja desonesto, nem que o homem seja um ser autômato em suas mãos caprichosas. Essa é a primeira razão que eu apresento para dizer que, lá em João 6,29, Jesus não está dando uma ordem direta, um comando para aquela multidão crer. A segunda razão, por saber que já haviam rejeitado seu pretenso comando para crer e por terem considerado suas palavras como um discurso duro de se ouvir, é que o mestre vai lhes dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. João 6,63. O apóstolo João abre um parêntese para explicar os motivos que levaram Jesus a fazer uma comparação entre o Espírito Santo e a carne humana, bem como revelar a existência de um grupo de descrentes entre eles. João 6,64. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Sob a ótica daquele que tudo sabe, aquela multidão era composta por dois grupos bem distintos. Já falamos sobre isso, mas vamos repetir. Aquela multidão era composta por dois grupos bem distintos e um indivíduo identificado como um diabo e traidor, Judas. Então, havia um grupo de discípulos verdadeiramente crente e leal ao Mestre, que já o acompanhava desde o início de seu ministério, assim como um grupo maior constituído por incrédulos. Tendo esse cenário em perspectiva, cabe-nos agora entender por que em João 6,29 a admoestação feita pelo Senhor para que crescem naquele que Deus enviou tenha sido direcionada não ao grupo dos que criam, o que não faria qualquer sentido, e sim ao grupo de descrentes que, embora tenha recebido a suposta ordem para crer, não creu. Por saber antecipadamente que eles não creriam, e que no que diz respeito àqueles que já eram crentes não necessitariam de uma nova ordem para crer, é que o real sentido da resposta de Jesus naquela circunstância específica, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou, não deve ser considerada como um mandado divino, porém como um desafio, a fim de incitá-los a fazer o que eles apenas imaginavam poder fazer, quando Deus e o próprio Cristo já sabiam que eles não poderiam. Por dois motivos: por subsistirem em estado carnal e porque o Pai não lhes havia concedido irem a Jesus. Esses são os dois motivos, essas são as duas razões. Eram todos eles carne. E o Pai não lhes permitiu irem a Jesus. Ir a Jesus, nesse contexto aqui, eu já disse, é crer em Jesus. É em razão disso que o Senhor conclui asseverando: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. João 6,65. Vocês viram a razão por que Jesus disse aqui? Primeiro, porque eles não eram capazes de produzir fé em Jesus por si mesmos. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é porque o Pai não lhes permitiu ir a Jesus. O Pai não lhes concedeu esse privilégio. Ir a Jesus, nesse contexto, crer em Jesus. Não lhes foi concedido isso. É isso que Jesus explica aqui na palavra, senhor contraditório Gomes. A concessão soberana do Pai é o fator diferenciador entre aqueles que ouvem a palavra de Deus e creem, daqueles que ouvem a mesma palavra de Deus, mas não creem. Quando Deus tem o real interesse
de fazer alguém crer, senhor Ezequiel Gomes, ele dá a ordem e não haverá ninguém que possa resistir à sua vontade. É o que Paulo, em Romanos 9,19, nos antecipa. Paulo pergunta, pois quem pode resistir à sua vontade? Considere o caso dos discípulos. Pense agora na questão dos discípulos. Quando eles foram abordados por Jesus, algum deles resistiu ao chamado de Jesus? Pense. Algum deles resistiu? E o que dizer de Saulo de Tarso, a caminho de Damasco? Escrevendo aos Filipenses, Paulo declara, Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, olha isso aqui, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o termo que ele usa. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu pergunto, ser conquistado nesse contexto pressupõe ter sido forçado a crer? O que vocês acham? Paulo foi forçado a crer em Jesus, a caminho de Damasco? O fato de Paulo ter sido conquistado poderia significar que ele fosse um ser autômato nas mãos de Deus? O que acham vocês? Ou ter sido objeto da ação direta do Espírito Santo que o convenceu a crer em Cristo? O que vocês acham? Nada disso, meus irmãos, tem a ver com as estranhas suposições do Ezequiel Gomes sobre a fé. A explicação que a Bíblia oferece para a recusa humana a crer não se encontra no suposto livre-arbítrio do homem, e sim em sua natureza carnal, que, segundo o mestre, para nada aproveita. É em relação a Deus, eu tenho que repetir isso, que a carne para nada aproveita. Por que mesmo? Porque o senhor da carne é o diabo. Por conseguinte, Deus não poderia estar à mercê da vontade humana, justamente porque ela, a vontade humana, é refém do diabo e, como tal, conforme as palavras de Cristo, só quer satisfazer os desejos dele. Isso está em João 8,44. Vamos ler? João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Estando na carne, toda pessoa que está naturalmente na carne pertence ao diabo e quer satisfazer os desejos não de Deus, mas do diabo, de quem é refém, de quem é escravo ou escrava. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. 2 Timóteo 2,26. Quem está na carne está preso pelo diabo para fazer somente o que o diabo quer. Preso, enlaçado pelo diabo. Mais à frente, Paulo acrescenta, em 2 Timóteo 3,8. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. O que esperar de positivo, natural e espontaneamente desses que se encontram nessa condição de cativos do diabo? Me respondam, meus queridos irmãos. Mais uma vez, eu estou falando de modo bem tranquilo para que você raciocine no peso daquilo que eu estou dizendo. Relembremos o que o apóstolo já dizia aos Romanos 8, Romanos 8, 5 a 8.
Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, pois a inclinação da carne é morte, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem segundo a carne, meus queridos irmãos, se inclinam não para Deus, e sim para as coisas da carne. As implicações dessa declaração são inúmeras. Morte, inimizade contra Deus e insubordinação à sua lei. Diríamos que tudo começaria pela insubmissão à lei de Deus, que nada mais é do que a revelação de sua vontade preceptiva. Desse modo, enquanto eu estiver na carne, eu não teria o poder de obedecer à lei de Deus. É impossível para a carne, enquanto carne, se submeter à lei de Deus. E não sou eu que estou falando. Isso significa dizer que, a não ser que Deus mesmo intervenha e conceda seu poder, nenhuma carne em sua própria natureza se subjugará a uma ordem direta de Deus, pois a vontade da carne é cativa do diabo. Em harmonia com Cristo e Paulo, o escritor aos Hebreus, conclui: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Meus queridos irmãos que me assistem agora, perceba quão irreversível é a situação de quem está na carne, sujeitos à escravidão por toda a vida, diz a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu. Eu tenho que encerrar esse vídeo. Mas eu vou continuar esse assunto. Eu vou continuar repercutindo esse último texto do livro de Ezequiel que nós lemos. Acerca dessa questão da fé, a questão de obedecer ou não a Deus, né? Ele diz que o homem natural tem o poder, tanto de obedecer a Deus, uma ordem, né, que Deus possa dar a ele de crer, ou não. E nós estamos dizendo o seguinte: o homem tem o poder natural de dizer não a Deus, mas dizer sim, ele não tem esse poder. Então, esse assunto nós vamos continuar repercutindo no próximo vídeo. Só lembrando um detalhe, eu já estou na página 69 do meu trabalho. E nós temos, eu elaborei um trabalho com 171 páginas, portanto eu tenho aí cerca de 100 páginas ainda para serem trabalhadas, ok? Que Deus abençoe a você que assistiu a esse vídeo até aqui, é o que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.